Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Podeis sentar por um momento. Nessa noite eu inicio uma nova série de mensagens e é interessante quando a gente propõe, porque às vezes as pessoas pensam que nós montamos a série de mensagens porque estamos lendo livro ou porque está fazendo alguma coisa assim. Mas normalmente as séries de mensagens surgem quando Deus nos surpreende algum texto ou algum momento. E aí então isso suscita na nossa mente. E aí a gente tem, pela misericórdia de Deus, a criatividade de criar algo chamativo, né? E nesse período, nesse mês, nós estamos com a juventude, nós estamos falando sobre o caráter cristão, colocando a sua fé em ação. E ultimamente nós temos discorrido, né, nesse tempo aqui com a igreja, sobre se preparar para os últimos dias, se colocar na condição de entender a palavra e colocar em prática. E aí algumas coisas começam a suscitar em nossa mente, principalmente porque, primeiro, nós somos pastores. Segundo, porque nós estudamos muito. E a gente está sempre ligado no que tem surgido e no que tem acontecido. E nós temos muito amigos também. Então, alguns pastores amigos perguntam assim: poxa, como que está aí? Você está conseguindo passar por isso? Você está passando por isso? Nossa, você ficou sabendo da novidade que surgiu? Do que está acontecendo? E dentro dessas conversas tudo, surgiu uma frase que me fez pensar. E a frase é cristão assintomático. E aí eu fiquei falando, pelo menos nós temos médicos aqui, e eu acredito que essa palavra assintomático ninguém conhecia antes da pandemia. Isso é fato. Ninguém sabia o que era isso. Eu estou falando por mim mesmo, eu não tinha conhecimento do que era, mas basicamente, o assintomático é aquele que tem algo, mas que não manifesta. É isso mesmo, né? A doutora Fernanda está aqui, não vai deixar eu mentir. E se eu errar, ela corrige. Não é minha especialidade, medicina. Por isso que eu fiz teologia. Mas, então, quando a gente pensa nessa questão, assintomático é aquela pessoa que tem algo e que não manifesta isso. Então, seria quem tem o Covid e não, né, manifesta os sintomas do Covid, mas tem. Aí eu fico pensando sobre isso. E a frase que surgiu foi essa: cristão assintomático. É possível? É possível ser cristão e não manifestar essa essência cristã? E aí eu logo coloquei uma frase embaixo, né? É possível uma fé sem prática? Pensando naquilo que nós temos conversado com os jovens, conversado com os adolescentes nos nossos encontros. Porque normalmente o que tem se pregado hoje é um evangelho assim, que Deus te ama, e eu não nego isso, porque João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho. Agora a minha pergunta é o seguinte: se Deus te amou de tão grande maneira, dando seu próprio Filho, é aceitável ou é possível imaginar que Ele te deixe da mesma maneira? Na minha visão teológica, na minha experiência de conversão, naquilo que tudo Deus fez na minha vida, eu digo que é impossível Deus te deixar da mesma maneira. Até porque, qual que é a nossa maneira natural? Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E todas as vezes que nós pensamos em fazer algo, nós somos condicionados a pecar, ou a viver em práticas pecaminosas. Então, pensando nisso, se eu sou cristão, eu posso ser assintomático? Automaticamente, pensando nisso, não. Mas tem surgido, nesse tempo que a gente está vivendo, várias teologias. E teologias são os estudos da Bíblia, ou estudo de Deus, ou conhecimento de Deus, né? E tem muitas coisas surgindo com enganos. E nós falamos nesse tempo que nós estamos estudando na nossa igreja, se preparando para os últimos dias, se livrando do engano, se firmando na palavra. Nós estamos falando com os jovens caráter cristão, quer dizer, o que o cristianismo faz com a sua vida para você viver isso no seu cotidiano, no seu dia. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: não, você não pode me julgar.
Na verdade, realmente eu não julgo. Eu não posso julgar ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Quem julga é o próprio Deus que te criou, que te trouxe à existência e que tem um plano e um projeto para a sua vida. Ele te julga e a palavra dele te julga. E eu, como ministro do Evangelho, condutor da palavra da verdade, eu tenho autoridade diante da palavra de trazer a verdade e a realidade para a sua vida. Talvez você vai pensar como julgamento. E aí eu lancei até um tempo atrás um fica a dica. Aqueles que dizem não me julgueis ou não pode me condenar, é porque ele não quer um confronto com a verdade sobre o seu pecado. Muitas das vezes nós usamos essas desculpas para determinar que, não, eu estou bem assim, e a sua concepção de pecado, na verdade, não é a minha, porque em alguns o pecado é uma doença. O pecado é um desvio emocional, e nós sabemos que pecado é transgressão à lei de Deus. Transgressão àquilo que Deus tem para você. Por isso, meu irmão, eu estou começando essa série falando sobre cristão assintomático. É possível uma fé sem prática? Por quê? Talvez você, logicamente, perguntando para todos os irmãos aqui, vai falar assim, não. Mas você sabe por que não? E é por que não que eu quero responder para vocês diante dessa série. Por que não? Não pode haver um cristão assintomático. E o texto que eu quero que você abra nessa noite é Romanos, capítulo é o capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto muito conhecido. Nós conhecemos, falamos, às vezes sabemos onde se encontra, às vezes não, mas Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, permaneça com a sua Bíblia aberta e com o seu coração aberto para o que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Você que está aqui presencialmente, coloque-se de pé no seu lugar, abra sua Bíblia nesse texto, não a feche, porque nós ficaremos nele, e nós extrairemos toda a mensagem desse texto. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Continua com o texto aberto. Eu li na NVI, talvez a sua se encaixe mais nessa versão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar, ó Pai, estamos diante da Tua palavra. Quando nós criamos séries, ó Pai, de mensagem, não é para inventar, mas é para despertar para aquilo que o Senhor quer falar. Como o Senhor falou a minha vida, fala a Tua igreja, fala aqueles que estão assistindo. Ó Pai, Senhor Deus, fala aqueles que ainda vão assistir. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo que é vivo, que a Tua palavra que é viva, ó Pai, Senhor Deus, possa encontrar morada em cada coração. Ó Pai, vai no íntimo, no profundo. Que eles não olhem, ó Pai, para o Teu servo, pastor André, mas que eles olhem para a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar com eles, para uma transformação real de vida. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós vivemos um tempo difícil. Principalmente olhando para o contexto das nossas igrejas, olhando para o contexto das igrejas evangélicas desse tempo. Nós vemos anunciar, um censo foi feito antes da pandemia, que nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. 40 milhões de evangélicos. Mas o que mais me impressiona é que, pensando nisso, 40 milhões de evangélicos, o Brasil tinha que estar melhor do que está. Se realmente fossem cristãos verdadeiros.
se realmente vivessem o Evangelho de forma a externalizá-la em sua vida diária. O Brasil era para estar melhor. Pelo menos o Brasil era para estar numa condição de conflitos espirituais, e não ideológicos, e não políticos. Porque o que mais a gente vê é cristãos brigando com cristãos sobre política, sobre defendendo esquerda, defendendo direita, e pouquíssimo defendendo a Bíblia, do que a Bíblia fala. Muitas das vezes, se nós colocarmos qualquer texto, qualquer coisa, né? O pastor Marcos compartilhou comigo, qualquer coisa, nós somos atacados. E não que a gente está colocando coisas diferentes ou coisas políticas, porque eu não me envolvo com isso. Mas a gente vai colocar um texto bíblico lá de Jeremias, de Isaías, né, de Ezequiel, condenando a corrupção, condenando todas essas coisas, e as pessoas acham que a gente está falando de direita ou de esquerda. Não, nós estamos falando da Bíblia. Porque, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Um novo evangelho tem se surgido, ou um supostamente evangelho tem se surgido que aceita as pessoas da maneira que elas são, mas que não tem poder para transformá-las, ou a pessoa diz que não precisa de uma mudança de vida, porque Deus a ama do jeito que ela é. Interessante que se Deus amasse ela do jeito que ela é, Pedro não teria mudado, João não teria mudado, Lucas não teria sido transformado, um médico não teria sido alcançado pelo Evangelho. Se você estudar Lucas, ele não foi com o objetivo de conhecer a Cristo, ele foi para desacreditar Cristo, e ao fato da sua pesquisa, da sua busca, ele encontrou a salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho transforma. Eu aceito alguma coisa, porque é isso que o Evangelho faz. Um ex-drogado, um ex-bêbado, um ex-aviciado, um ex-adúltero, um ex-isso, um ex-aquilo, porque o Evangelho transforma as pessoas. Por isso que um cristão verdadeiro não pode ser assintomático. Por isso que um cristão verdadeiro, como diz Paulo em Romanos, foi alcançado pela misericórdia de Deus, e agora ele vive de maneira diferente. Pensar que as pessoas têm se considerado cristãs e não vivem como se fosse, é dizer que o Espírito Santo não tem poder para transformá-los. É como dizer para Nicodemos que Jesus falando para ele, não é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos disse para Jesus o seguinte, olha, eu desde a minha infância conheço as Sagradas Escrituras. E Jesus disse para ele assim, faze muito bem, mas uma coisa lhe é necessário nascer de novo. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, não adianta ter um conhecimento teológico. Não adianta ter 40, 50, 60 anos de igreja. Não adianta ser filho de pastor. Não adianta cantar no louvor. Não adianta tocar instrumento. Não adianta ser filho de crente. Você precisa ser alguém que foi transformado, alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Para que essa transformação seja real. Paulo, ele coloca nesse texto, falando dos pequenos cristos, ou os cristãos, que são sacrifícios vivos no serviço de Deus. São pessoas que são piedosas, não mundanas, são transformados e não conformados, são humildes e não orgulhosos, são úteis e generosos e não mesquinhos, são unidos uns com os outros, não separados deles, são amorosos, não hipócritas e detestáveis, são centrados no outro e não absorvidos em si mesmos, são entusiasmados e não maçantes, são clementes e não vingativos. Aqui Paulo está trazendo um relato de práticas. Está falando de pessoas que foram transformadas. Quando Paulo diz isso, ele está falando, olha, quando de fato entregamos-nos a Deus, não há uma parcialidade no viver, porque pelo poder do Espírito Santo, nossas práticas são transformadas, nossa vida é renovada, nós ganhamos uma nova vida, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Isso é um resultado surpreendente. Essa nova vida em Cristo será um letreiro de neon numa cultura sombria e no mundo mau. É como se todas as vezes que eu andasse por esse mundo, a luz do Senhor refletisse da minha vida e as pessoas fossem impactadas pelo Evangelho que eu vivo.
e não aquele que eu falo. Por isso, meus queridos, Paulo, dentro desse texto, ele nos traz uma emergente instauração de uma profunda mudança de vida. Ele está falando que o cristão não pode ser assintomático porque ele precisa salgar e brilhar nesse mundo que jaz no maligno. Nossa missão é representar com excelência o reino de Deus na terra, semeando a palavra viva, que muda, que transforma e que também traz juízo e condenação. Se você olhar para esse texto de Paulo, ele discorre do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala da condenação. Ele fala da nossa perdição. Ele fala: ninguém pode alcançar a Deus pelos seus próprios méritos. Depois do capítulo 5, do 3 a 5, Paulo vai falar da nossa justificação. Não há mérito em você, mas Deus, por amor e graça, traz o seu Filho, paga o preço para você e Ele te faz então justo, justificado. Depois ele vai falar do 9 a 11, ele vai falar da santificação. Ele não está falando mais de salvação, ele está falando de um processo de abandonar as coisas antigas, da velha vida, do velho homem, e vivendo então numa santificação, numa comunhão com o Pai, numa busca de relacionamento com Deus, de comunhão com a igreja. Então eu sou transformado pela ação do Espírito Santo na minha vida, então eu me assemelho a Cristo, eu me torno um imitador de Cristo, eu me torno um talmidim, um discípulo. Eu ando tão próximo de Cristo que as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: você é parecido com Ele. Porque, meu querido, foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, por quê? Porque Pedro não tinha condição de viver da mesma maneira antes de um encontro com Cristo. Mesmo Pedro querendo não ser semelhante, o Espírito Santo, que já estava anunciado que ia vir sobre a vida de Pedro, por ter aceitado Jesus como seu Messias, então Pedro era semelhante a Cristo, porque ele não falou nada, ele estava sentado no lugar, tentando se aquecer, e uma pessoa olhou e falou assim: você parece com um dos discípulos desse Jesus. E ele: não, eu não. Aí ele saiu para outro canto. A pessoa: não, você fala como um deles. Por isso, meu querido, é impossível um cristão que realmente foi salvo e transformado pelo Senhor viver da mesma maneira. Porque há uma ação do Espírito Santo de Deus, há um poder de Deus na vida da pessoa. E a pessoa começa a mudar. A sua maneira de falar muda. A sua maneira de viver muda, a sua maneira de se comportar muda, a sua maneira de olhar para as coisas do mundo muda. Meu querido, quando nós começarmos a entender isso, nós então vamos entender o que Paulo está querendo dizer nesse texto, porque do capítulo 12 a 15, Paulo vai falar da maneira como vivemos. Paulo vai falar sobre a prática cristã. Paulo termina com uma canção doxológica. Se você pegar o capítulo 11, de 33 a 36, Paulo está falando uma canção. Paulo termina falando: olha, tudo é de Deus, tudo veio de Deus e tudo é para Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Ele termina falando isso dizendo: olha, não há mérito em mim, não há mérito em você, tudo vem de Deus, mas nós devemos viver de uma maneira que honramos a esse Deus. E aí ele começa nesse capítulo 12 dizendo: olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vocês como o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto verdadeiro. Esse é um culto racional, não emocional. É um culto que eu entendo o que eu estou fazendo. É um culto que, como eu tomo a decisão de servir a Cristo, quando eu tomo a decisão de aceitá-lo, eu mudo minha maneira de viver. Não é pela emoção: eu estou aqui sentindo, Deus tocou, não. Pode até começar assim, mas você tomou a decisão racional de morrer para o mundo e viver para Cristo.
Essa é a real mudança, essa é a real transformação. E aí Paulo então ele caminha disso, e essa resposta que Paulo coloca, uma escritora do Voltamos ao Evangelho traz um conhecimento bacana disso. Ela diz o seguinte: olha, a resposta de Paulo é uma antítese do que a igreja evangélica moderna está fazendo. É algo contrário. O evangelho moderno enfatiza que nós devemos conseguir o máximo que pudermos de Deus e arrancarmos dele de tudo que pudermos, todas as bênçãos, tudo o que queremos. Mas Paulo diz ao contrário. Paulo diz: de tudo a ele devemos dar. Entregue-se a Deus. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro culto é em espírito e em verdade, não se realiza tirando Deus do centro. Não é querer mais dele, é ao contrário, é se entregar totalmente a ele, como um sacrifício vivo. Por que Paulo fala isso? Porque se você olhar nos capítulos anteriores, Paulo fala que Cristo se entregou como um sacrifício vicário, morreu por nós, e não foi uma entrega espiritual, foi um corpo físico. Em Filipenses fala que ele veio em forma humana, porque o primeiro Adão pecou, e o segundo Adão nos justificou. É isso que você precisa entender. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo: olha, nós rogamos pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base naquilo que Deus fez por nós. Não existe uma motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Meu querido, se você olhar para o Novo Testamento, a teologia é graça, mas a misericórdia de Deus é gratidão. Porque a doutrina de Deus mostra que não há mérito em nós. Mas, meu querido, as misericórdias de Deus mostram que a gente não era merecedor e agora nós vivemos honrando aquilo que não devíamos receber. Aqui então nós começamos a olhar para Paulo e ver o padrão que Paulo está seguindo. Paulo, ele sempre divide a sua carta, ou termina a sua carta, trazendo conselhos práticos. Paulo, ele sempre trabalha na sua mente, percorrendo os infinitos, mas nunca se perde nele. Ele sempre coloca os pés na terra e diz: olha, tudo é de Deus, mas eu preciso de viver de forma a honrando esse Deus maravilhoso. Por isso, meu querido, Paulo faz essa expressão, portanto, ou em algumas versões, rogo-vos, pois, com o propósito de fazer uma ligação com o cântico lá no capítulo 11, com o capítulo 12. Isso mostra, meu querido, que os cristãos, pela força e pelo poder de Deus, que Deus derrama sobre nós, é que nos dá a possibilidade de sermos transformados. Isso confirma aquilo que Jesus diz lá em João 15,5. Sem mim nada podeis fazer, ou algumas versões diz assim: sem mim não podeis fazer coisa alguma. Se você olhar para isso, Paulo está nos alertando de que precisamos ter uma profunda convicção de quem Deus é. Porque se nós não temos a compreensão de quem Deus é, nós não vamos entender como devemos viver. Quando nós temos essa compreensão, então nós passamos a rogar para Deus que sejamos coerentes com essa vocação de fé, com o evangelho que nós recebemos. E por último, então, essa evocação, ou aquilo que Deus faz com nós, requer obediência, um viver submisso ao seu governo e à sua autoridade. Paulo faz um apelo a viver coerentemente, com base nas misericórdias de Deus, que deve nos constranger a um comportamento digno e santo do Evangelho de Cristo Jesus. Então, como podemos afirmar que um cristão não pode ser assintomático? Primeiro, porque Deus rompe com a nossa velha natureza. Olha o que diz o versículo 1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse termo aqui, apresentar, é apresentar de uma vez por todas. É o mesmo ato que você faz quando você vai diante de Deus, diante de um pastor e se apresenta em casamento.
É o mesmo ato que Cristo fez ao se apresentar no sacrifício pela sua noiva, pela sua igreja. É o mesmo ato, é o apresentar de uma vez por todas. Paulo fala o seguinte: olha, é uma entrega definitiva do seu corpo ao Senhor. É uma entrega definitiva que você rompe então com aquela maneira antiga de viver e agora você vai viver honrando ao Senhor com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. Paulo fala o seguinte: olha, e só é possível se a gente fizer isso através das misericórdias de Deus. Ele deixa claro que nós merecemos a punição de Deus, mas por causa da misericórdia de Deus e por causa do sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos faz justos, Ele nos faz santos, porque Cristo morreu por nós. Ele, Jesus Cristo, é a expressão máxima da misericórdia de Deus. E aí então nós podemos entrar na presença dEle em um culto racional, em uma adoração espiritual. O que significa isso? Consagrar o nosso corpo cada dia em experiência de adoração. Meu querido, é só você olhar para os textos de Romanos. Romanos 6, 12 e 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Antes nós vivíamos para nós mesmos, mas agora, alcançados pela misericórdia de Deus, nós vivemos para Jesus Cristo, para Deus, para a evangelização daqueles que ainda precisam viver como nós vivemos. Agora nós pertencemos ao Senhor. Agora o nosso corpo é revestido de glória, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: porque o Espírito de Deus habita em nós, Romanos 8, 9. É o nosso privilégio glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo, Filipenses 1, 20 e 21. Meu querido, só para você entender, no Antigo Testamento, os animais que eram sacrificados, eles eram obrigados. Eles eram arrastados para ir para o sacrifício. As pessoas amarravam as pernas, as pessoas amordaçavam a boca, para que o animal fosse pagar o preço do pecado. Aqui Paulo traz um contraste diferente. Não, nós vamos voluntariamente ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que essa transformação, ela é real de dentro para fora. Porque eu não vou obrigado. Eu não frequento a igreja porque eu sou obrigado. Há um tempo atrás, até para mim era. Filho de pastor, tem que ir na igreja. Mas eu não venho no culto, não é porque eu sou pastor que eu venho. Porque, meu querido, eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo, não é porque eu sou pastor que eu estudo a Bíblia. Não é porque eu sou pastor porque eu me esmero em conhecer o texto bíblico. Não, é para o meu deleite. Eu falei isso aqui. Não há nada melhor do que conversar com o escritor, tete a tete, face a face. E sabe o que é mais gostoso? É porque esse escritor, ele não morreu. Se você pegar alguns livros filosóficos, se você pegar algum livro de Lutero, de Calvino, John Wesley, de vários outros, aí morreram. Talvez o conhecimento dele, depois de um tempo, vai morrer com eles. Mas aqui é diferente. Foi escrito há muito tempo atrás e continua viva, continua transformando vidas, continua renovando espíritos, trazendo alegria ao coração. Isso é vivo, porque o escritor está vivo. Quando você abre, senta, o escritor está do seu lado. Quando você não entende, o escritor fala ao seu ouvido, fala assim, iluminando o seu entendimento para que essa palavra alcance não só sua mente, mas também o seu coração, porque Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, nosso corpo então agora passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, a habitação de Deus, e deve ser oferecido a Ele continuamente como um sacrifício vivo.
Antes nosso corpo era conduzido ou destinado à impureza, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós agora passamos a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo e totalmente nós somos um sacrifício que deve estar sem mácula, para que possamos entrar na presença dEle. Paulo coloca esse corpo vivo e esse total entregue como um culto racional, um culto lógico, um culto coerente, um culto autêntico, um culto que agrada a Deus. É aquele onde há coerência e consistência entre o altar e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida. O culto que prestamos a Deus no altar é vazio de significado se não for acompanhado por uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Se você vem aqui só cultuar a Deus e depois você sai daqui e vai viver de uma maneira desordenada, sem uma devoção a Deus, é inútil, é perda de tempo. Estou sendo bem sincero, não volte. Porque lá em Apocalipse fala que mornidão, Cristo quer vomitar. Ou você é frio ou você é quente. Morno é vômito. Então, meu querido, você precisa entender isso. Quando Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, você agora é um sacrifício vivo. Deus, então, Ele te livra da sua vida promíscua, Ele te livra daquilo que você vivia e agora você vive para Ele. Martinho Lutero diz algo sobre isso, ele diz que tome o seu corpo, tome todas as suas tarefas diárias, que você faz todo dia, tome o seu trabalho cotidiano, da loja, da fábrica, da oficina, do escritório, e ofereça isso tudo como um ato de adoração a Deus. Calvino completa dizendo, como pode um corpo então se tornar-se um sacrifício? Deixe que os olhos não vejam nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Mas ele diz, ainda não é suficiente, pois além de se abstermos de fazer, nós precisamos, em contrapartida, fazer. Fazer o quê? Nós precisamos dar esmolas, a nossa boca precisa abençoar, nossas mãos precisam abençoar, nossos ouvidos precisam estar atentos à voz de Deus, nossos pés precisam estar nos caminhos santos, nossa vida precisa estar sendo santificada e sacrificada como primícia de todas as outras coisas. Meu querido, o culto racional que Paulo fala aqui envolve toda a sua maneira coerente de se apresentar a Deus. Se você pegar Hebreus, capítulo 10, 21 a 22, ele diz o seguinte, olha, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o quê? Primeiro, com um coração sincero. Segundo, com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Uma coisa que precisa ficar claro é que o Evangelho requer de nós uma entrega completa. Não há como viver o Evangelho e continuar praticando as boas obras ou as más obras do velho homem. Não há como adorar a Deus e ao mundo. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir os prazeres da carne. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir a embriaguez e a devassidão. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir a mentira e a esperteza. Não é possível viver o evangelho liberal que tanto tem sido pregado por aí. Nós devemos apresentar os nossos corpos todo, completo. Alma, corpo e espírito como um sacrifício a Deus. É uma entrega completa. Não pode haver parcialidades. Aí, meu querido, você vai glorificar a Deus com o seu corpo, porque Deus te livrou, ou Deus te libertou
daquilo que você tinha na sua vida. Ele rompe com a velha natureza e te dá uma nova vida. Por isso, a segunda coisa que Paulo declara aqui é que Deus nos dá uma nova maneira de viver. Olha o que diz o versículo 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há duas palavras aqui nesse versículo-chave. Primeiro é transformação. Na verdade, primeiro é conformeis, conformação. A segunda é transformação. Sobre essa conformação, Paulo está dizendo que o mundo tem uma forma. O mundo tem uma maneira de ver as coisas, o mundo tem uma maneira de conduzir as coisas, e nós estamos vivendo num mundo ou numa forma de um relativismo moral, de ética situacional, de desbarrancamento das virtudes. Aquilo que era odioso um tempo atrás já é aceitável. Aquilo que nem passava pela cabeça dos nossos pais e nossos avós já estão virando moda. É moda até ser crente. Tem pessoas ganhando mais likes, mais curtidas, mais seguidores, porque diz que virou crente. Virou moda. Meu querido, Paulo está dizendo, olha, o crente é alguém que não põe pé nessa forma. Se existe uma forma de viver no mundo, o crente não se amolda a esse esquema. Ele é transformado por uma renovação de mente. E o que é mais interessante, esse termo aqui, de renovação de mente, em hebraico traz o conceito de metanoia, mas uma que a gente conhece melhor, né, que faz parte do nosso cotidiano, é na palavra grega metamorfose. Essa aí você conhece. Metamorfose significa uma mudança, uma transformação de um ser ao outro, de uma forma em outra. No sentido figurado aqui, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado e na aparência de uma pessoa. É a transmutação física ou moral. Meu querido, é só você lembrar de uma que nunca saiu da minha mente quando falava de metamorfose. Tenho certeza que você vai lembrar, é da largata virando borboleta. Ninguém esquece essa. Eu até passei o vídeo lá semana, porque eu estava falando sobre isso. Metamorfose é essa transformação. A largata era algo completo. Um ser completo, que tinha uma vida completa, tinha uma forma completa. E ela precisou entrar num casulo, e ali então ela começa o processo de transformação. Deixa eu simbolizar isso. Qual que é o simbolismo do batismo? Consegue pensar numa metamorfose? Olha só, está aqui o batistério. Você tinha uma forma, você vivia de uma maneira, você andava de uma maneira, e aí então você, imagina o batistério casulo, você então entra no casulo, você então submerge no casulo, e depois que você sai do casulo, você vira uma nova criatura. Você passou por uma metamorfose. Você deixou de ser uma largata e você se tornou uma borboleta. Você deixou de ser um velho homem e você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele usa essas duas palavrinhas. Ele usa primeiro nesse contexto de forma, ele usa o esquema, em referência a uma forma que muda todo dia, e esse esquema está relacionado ao mundo. Ele está dizendo que, olha, essa conformação, esse esquema do mundo, ele muda, ele é mutável. É só você pensar no contexto cultural. É só você pensar, olha, naquele tempo nós falávamos que mandioca era macaxeira. E se você for para um outro lugar, o pessoal vai te zoar, o que é isso? Então você pensa que cultural muda. Ele está falando sobre um esquema, ele está falando sobre uma referência de coisas que mudam. Agora, Paulo está em contrapartida falando sobre morfe, uma ilusão a uma forma imutável, uma aparência interior, uma essência que faz refletir em uma nova vida. Cristão não deve adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas ser transformado em essa natureza íntima com Cristo Jesus.
Em vez de viver pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, os crentes são exortados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme sua vida, harmonizando com a vontade de Deus. É prática diária, é viver diariamente com Cristo. John Wesley diz algo muito interessante: nós não devemos viver como camaleão, assumindo as cores desse mundo mau. Nós devemos ser como a largata, cercada por um casulo, e romper para uma nova natureza. Meu querido, nosso dever é nascer de novo. Você precisa ter certeza desse nascer de novo. Paulo fala que é uma mudança radical no curso da sua vida. Essa mudança ocorre em meio a uma renovação da mente. Isso nada mais é do que um processo de santificação, que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tem o objetivo de conformar você a cada dia com a pessoa de Cristo e nos fazer cada dia ser parecido com Ele. Agora, não fica achando que você tem que viver numa bolha espiritual. Ah, não, agora então eu não posso viver no mundo, então eu vou me abster, não posso me relacionar. Não. Paulo está dizendo, olha, o crente não vive numa bolha espiritual, mas no mundo. Mas há algo diferente, por quê? Porque ele foi salvo no mundo, ele não está no mundo, ele não pertence ao mundo, os valores do mundo não são deles. A ética do mundo, a forma no mundo não pertence mais a ele. Porque essa forma do mundo, ela é feita de conveniências. A ética do mundo está em constante mudança. Aquilo que era vergonhoso um tempo atrás é aplaudido. E não só aplaudido, como constituído como arte. Levando aos nossos pequeninos a tocar no corpo humano, dizendo que é arte. Aquilo que era vergonhoso um tempo atrás se torna agora algo glorioso. Os princípios de Deus, meu querido, eles são imutáveis. Temos um padrão absoluto. Não precisamos ficar confusos e perdidos nos labirintos da dúvida deste mundo. Sabe por quê? Porque nós temos uma pessoa como modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Quando olhamos para Ele, estudamos a Sua palavra, somos transformados progressivamente à Sua própria imagem. Avançamos para o alvo, rumo à estatura do varão perfeito. Somos então transformados de glória em glória, avançando de fé em fé, caminhando de força em força, até entrarmos na glória celestial, onde não teremos mais esse corpo, mas um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O crente é uma pessoa inconformada, mas é uma pessoa transformada. E aí, meu querido, a última coisa. Nós não somos cristãos assintomáticos. Porque através de romper com a nossa velha natureza, através de sermos renovados numa nova mente, numa maneira de viver e de pensar, nós então podemos experimentar a vontade de Deus. Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o que regulamenta a vida do cristão. Quando Paulo relata sobre esse texto, essa palavra experimentar não significa testar ou examinar, mas diz aprovar com experiência. É aquilo que Jó falou, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, dos meus pais me ensinaram, mas agora os meus olhos te veem, agora eu me relaciono com você, agora eu consigo entender o que o Senhor quer para a minha vida, porque agora eu experimento a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está trazendo um contexto de volição, que vem do latim volitione. Isso aqui, psicólogo e psicanalista entende. Fala sobre um processo cognitivo que o indivíduo tem de decidir e praticar uma ação em particular. E aqui eu discordo. E olha que eu estou terminando a psicanálise. Porque na psicanálise fala que essa volição é um direito livre de escolha. Eu tenho o direito de decidir. E sabe o que é mais interessante?
Dentro de uma cultura teológica vigente que tem surgido, o cara fala o seguinte: olha, meu querido, Deus é soberano. Deus é onipotente. E Deus tem um plano para a sua vida. Aí você vai dizer, amém, glória a Deus. Mas o plano de Deus na sua vida só vai se cumprir se você não pegar a borracha e apagar o que Deus escreveu com o lápis. Porque Deus escreveu com lápis, Alonso, sua história. Mas você tem a volição de pegar a borracha e apagar. Fala assim, não, Deus, eu não quero essa história. Aí você faz birra e fala assim, não, eu quero uma coisa melhor. Eu queria mais cabelo. Eu queria ter um carro do ano. Não, eu queria ser rico. Eu queria ter um carro melhor. Não, isso eu não aceito não. Aí você apaga. E você ainda determina para Deus o que você quer. Por isso que eu não concordo com a psicanálise, porque ela fala que você tem uma livre escolha, uma capacidade de tomar suas próprias decisões, não sendo controlado por Deus e pelo destino. Está dizendo que você tem o livre-arbítrio. E meu querido, o livre-arbítrio acabou. Acabou com Adão. Adão tinha esse direito de escolha, ele tinha essa livre escolha sobre ele. Nós não, nós temos a natureza pecaminosa. E se não é o Espírito Santo de Deus, nós vivemos em pecado, destruídos. Satanás pega o seu corpo e faz uma bagunça com ele, usa você para brincar. Agora, quando nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos selados. Satanás não toca a sua vida, porque há um Santo sobre você. Satanás não toca na sua vida. Isso, meu irmão, eu sou contrário à psicanálise. Por isso que eu estudo a ciência, eu estudo a filosofia, mas o que rege a minha vida é a palavra de Deus. É isso que rege a minha vida. É isso que controla a minha vida. Paulo diz isso claramente, quer saber? Ah, pastor, você está tirando isso da onde? Romanos capítulo 7, 15 a 20 diz assim: porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas eu me aborreço e isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar bem. Porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não existe volição. Não existe livre-arbítrio. Por isso que nós precisamos entregar-nos plenamente ao Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo, para que nós possamos ser regidos pela nossa vida, conduzido à vontade de Deus para nós. Entregamos os nossos desejos a Deus, nós entregamos nossas vontades a Deus de que forma? Através da oração disciplinada. Quando nós passamos um tempo de oração, nós entregamos a Deus nossa evolução e oramos como Jesus Cristo orou: faça, Senhor, conforme a tua vontade, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim. Isso é uma entrega total. Essa volição está conformando nossa vida interior e exterior, vivificando a nossa nova natureza, purificando e nos santificando à imagem de Cristo, tornando-nos na prática o que Cristo fez por nós, novas criaturas. Viver essa vida é pensar, falar e agir diariamente em conformidade com a palavra e a vontade de Deus. E como nós podemos ser transformados, então, para entender essa vontade? Primeiro, você precisa entender que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Não há mérito em você. Por isso, não ache que você tem pecado demais para ser perdoado. Por isso, não espere e está bonzinho e bonitinho para se achegar ao Senhor, porque é pela misericórdia de Deus que nós somos aceitos por Ele. Segundo,
você vai ser capacitado pelo próprio Deus. Meu querido, Ele diz que não te deixa sozinho. Ele vai te dar a capacidade para discernir e desejar a vontade dEle. Sem essa capacitação, nós vamos viver independentes, mas Cristo, então, paga o preço por nós, e nós, então, nos tornamos dependentes da sua morte, dependentes da sua vida. Deus nos capacita a perceber o que é bom e o que é compreender a sua vontade, a única boa para nós, perfeita para nós e agradável para nós. Deus é totalmente altruísta, Ele quer nada para si, Ele quer abençoar você, segundo a vontade dEle. Quando você entende isso, você então começa a deixar-se ser transformado diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Lembro que um sábio chinês, conversando com um jovem discípulo, o jovem discípulo falou assim: olha, eu tenho 2 animais, 2 cachorros bravos. E ele falou assim: eu queria domesticá-los. E aí o mentor dele disse para ele: ó, um você vai alimentar com folhas, verduras, você vai colocar um molho de carne ali, mas mais legumes e tudo. O outro você vai alimentar com aquele filé suculento, sabe, cru. E aí 1 mês você volta. Aí aquele jovem chegou, todo mordido de um lado do braço, e chegou só com a cabeça do cachorro, de um dos cachorros. Aí o sensei, ele falou assim: mas a sua orientação é indigna para mim. Aí o sensei: por quê? Porque eu pedi para domesticar o cachorro, e eu te dei a ferramenta. Eu te dei 2 opções. Eu não disse para você alimentar um cachorro de uma forma e alimentar do outro. Eu disse para você, pode alimentar com legumes e carnes ou alimentar com carne suculenta. Ele fez diferente. Ele alimentou um só com legumes e outro com carne suculenta. O de legumes, dócil, estava lá vivo, do lado do dono. O que foi alimentado com carne suculenta estava tão bravo, que confundiu a carne suculenta com o braço do dono e o mordeu. E aí ele fala: eu não consegui entender. Ele falou assim: sabe como que você domestica uma alma, um ser? É só você alimentá-lo com coisas saudáveis. É o que Deus faz conosco. A palavra de Deus está aqui para orientar a sua vida, para transformar a sua vida. Nós estamos estudando Gálatas, e lá em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Aí você me pergunta: pastor, como que eu posso mudar de vida? Palavra de Deus, fruto do Espírito. Porque se você continuar alimentando a sua vida com as obras da carne, você vai vivendo de poço em poço, de buraco em buraco. O que Deus quer para você, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle, é que você alimente a sua vida com os frutos do Espírito Santo. É isso que Ele está dizendo. E aí, meu querido, uma mente transformada produz uma vontade transformada, a qual transforma os desejos pelo auxílio do Espírito Santo e deixa então se submeter à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele prepara um cronograma de vida. Nós devemos oferecer um culto racional a Deus, mediante a entrega do nosso corpo em sacrifício a Deus e renovando a nossa mente, para que a gente possa entender a vontade de Deus para nós. Diante disso, e acredito que meu pai está ouvindo, aprendi com ele a escrever reflexões e poemas daquilo que a gente faz. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Enquanto o pessoal do louvor vai estar subindo para cá, se preparando, eu quero ler um texto que eu escrevi sobre isso. Esse texto de Romanos, ele é impactante. Eu estou mais de 15 dias estudando ele, e nem imaginava que a série seria sobre isso. Mas aí eu escrevi um texto, eu queria que você fechasse o olho e concentrasse na minha voz e meditasse no que eu vou dizer para você. Olha esse texto na perspectiva do pastor André. Fale como sou, mas eu creio que o Espírito Santo nos conduz a isso.
nossos corpos pertencem a Deus, que o criou e redimiu. Nossos corpos devem ser instrumentos de justiça. Ao mesmo tempo em que brincamos, trabalhamos, lemos, cozinhamos, comemos, corremos, imaginamos, escrevemos. Nossos joelhos devem ser dobrados diante de Deus como forma de culto. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dEle. Essa é a radical diferença. Porque quando nós nos inclinamos a Deus, por mais que pareça distante, Deus se inclina a nós. E aí, meu querido, há um doce encontro. Nossos pés nos devem levar pelos caminhos que Deus aponta. E Ele sempre aponta para as sendas onde a semente do Evangelho não foi semeada, onde o Evangelho não foi alcançado, onde os corações não foram alcançados. Nossos braços devem ser levantados para exaltar a força de Deus. Nossos braços devem ser estendidos para levantar os abatidos. Nossas mãos devem recolher as bênçãos de Deus. Nossas mãos devem levar o alimento a quem não tem. Os nossos lábios devem conduzir vozes que fazem declarações de amor a Deus. Nossos lábios devem pronunciar palavras que curam, palavras que transformam, palavras que modificam não só o caráter, mas uma vida constante diária, porque a adoração não é só de boca, é um estilo de vida. Nossos ouvidos devem estar colados na boca de Deus, porque é da boca de Deus cujas palavras não caem no vazio. Nossos ouvidos devem estar prontos para escutar o outro, mesmo que sejam as queixas, porque é aí que crescemos, em comunhão e unidade do corpo. Nossos olhos devem estar voltados para Deus, porque aí seremos capazes de oferecer os nossos corpos a Deus, se deixarmos que Ele nos transforme. Com os nossos olhos voltados para Deus, pensaremos nele. Será Ele a nossa força, a força das nossas vidas. Virão dele os valores que nos conduzirão vida fora. Seremos moldados por Ele. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a sua vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear. Entrega tudo a Deus como se fosse uma oferta. Receba o que Deus fez por você, e é o melhor que pode fazer por Ele é se entregar a Ele. Como alerta, não se ajuste demais à sua cultura, ao ponto de não poder pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus, porque fazendo isso, vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, porque diferentemente da cultura dominante que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, da infantilidade, Deus quer extrair o melhor de vocês e desenvolver em vocês uma verdadeira maturidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em nome de Jesus você possa entender que não existe cristão assintomático, porque a nossa fé, pelas misericórdias de Deus, vai produzir uma transformação de vida permanente até o retorno dele. Gostaria de convidá-lo a colocar de pé. Nós temos cantado uma música que fala muito ao meu coração, e ela foi ministrada hoje pela manhã, foi ministrada antes da mensagem e será ministrada agora, porque ela diz o seguinte: quando eu colocar as minhas mãos no Senhor, ela vai mudar. Quando eu colocar os meus olhos no Senhor, Ele vai mudar. Quando os meus pés forem alcançados pelo Senhor, eles vão correr para o Senhor. Mas acima de tudo, quando o meu coração estiver em Ti, eu não mais serei o mesmo. É isso que o Senhor quer. Que você nessa noite que está aqui presencialmente, que você, né, que está me assistindo, Deus não quer que você seja o mesmo.